O tema de hoje do Estúdio News é organizações criminosas. Para conversar com a gente, temos o Dr. Márcio Sérgio Cristino, Procurador de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. Eu que agradeço e eu agradeço também aos ouvintes da TV Record. Muito obrigado. Doutor, eu queria começar justamente analisando de forma cronológica. A gente consegue dizer em que ponto essas organizações criminosas e as facções começam a ganhar tanta força e estarem tão presentes hoje, como a gente vê, obviamente, nas penitenciárias, em toda a formatação do crime e do tráfico de drogas? Na verdade, as facções começaram no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo. No Rio de Janeiro você tem uma outra história, um outro contexto completamente diferente. Mas em São Paulo, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E por que era uma novidade? Ela foi uma novidade porque foi o primeiro movimento que teve início de dentro do sistema prisional para fora. E não ao contrário do que existia desde então, que eram os movimentos de fora para dentro. Você prendia uma quadrilha, a quadrilha estava no presídio e eles reproduziam no presídio aquele esquema que eles tinham fora. Então, houve até uma certa dificuldade para entender esse fenômeno no começo, mas depois ele se firmou graças à liderança, uma liderança muito carismática, que era do José Márcio Felício, do César Augusto Cury Silva, o Geleião, o Cezinha, que foram os grandes fundadores, os grandes idealizadores do primeiro comando da capital. E eles começaram, e demorou um certo tempo para o Estado entender aquilo que estava acontecendo, porque era uma novidade, você não tinha parâmetros para que isso ocorresse. A grande expansão, o grande primeiro momento deles foi a Mega Rebelião. Quando teve a Mega Rebelião, no início dos anos 2000, se tornou claro, patente, que existia um fenômeno diferente daquilo que havia até então. As gerações foram se sucedendo na liderança do PCC e em 2016 eles mudaram completamente de perfil. Por que eles mudaram completamente de perfil? Porque antes era uma organização criminosa, mas ela não era, digamos assim, especializada, ela não tinha uma atividade específica. Ela era uma organização criminosa que fazia aquilo conforme os membros iam atuando de uma maneira ou de outra. Mas em 2016 eles fizeram um acordo, fizeram um acordo com eles, os traficantes, os grandes produtores de cocaína da Bolívia. Por quê? Porque a Bolívia tinha um excesso de produção pela manipulação genética das folhas de coca, começaram uma produção muito grande, folhas que produziam uma cocaína muito intensa, muito forte, e eles precisavam de uma rota para fazer a distribuição da cocaína da Europa. Por que Europa? Porque o mercado norte-americano, que é o primeiro do mundo, está reservado, está controlado pelos cartéis mexicanos e colombianos. Então, eles só tinham uma rota, que era a Europa. E aí, entre a Bolívia, que não tem mar, e a Europa, só existe o Brasil. E a organização, a maior que existia naquela época estruturada, era o PCC. Então, houve um acordo, uma conjunção de vontades entre os traficantes bolivianos e o PCC. E isso foi o grande impulso, foi o grande momento em que eles efetivamente começaram a ter já tinham o domínio de grande parte do Brasil, mas a partir desse momento eles foram estruturalmente, entre aspas, assim, aperfeiçoados. Eles ganharam muito dinheiro, muita força e muito poder, porque eles ficaram com o monopólio da venda e distribuição de cocaína no Brasil e também em direção à Europa. Então, como eles tinham o monopólio da venda da cocaína no Brasil, eles passaram a ter recursos enormes, a ter grandes lucros, a ter uma estrutura muito melhor, começaram a ter necessidade também de meios mais sofisticados, de lavagem de dinheiro, de controle, deixaram de ter aquele perfil, digamos assim, mais agressivo, para ter um perfil que a gente fala de baixa intensidade, não querem problemas com o tráfico. Então não querem grandes crimes, não querem atentados, não queriam... O que eles queriam é manter o fluxo da cocaína. E assim foi feito. Tanto que hoje se fala que o PCC se tornou o Narcosul, porque é um acordo entre os bolivianos e o PCC para a distribuição da droga em 2/3 do Brasil. E o outro terço é uma amálgama, um conflito, na verdade, que o PCC se combate
com o Comando Vermelho, que antes eles eram aliados, agora são inimigos, o Comando Vermelho e a Família do Norte, e outros daquela região. Por uma razão muito simples. Você só tem 2 fornecedores de cocaína para o Brasil. Um é a Bolívia e o outro o Peru. O Peru se dá pela Rota dos Solimões, que é um rio que fica na parte norte do Brasil. Essa parte norte, ao ferir os ganhos da exportação, não dos bolivianos, mas sim dos peruanos, eles são independentes. Então, se aliaram com o Comando Vermelho e criaram uma joint venture, uma companhia entre os dois, e você tem um mapa do tráfico no Brasil envolvendo o PCC, 2/3 do país, e 1/3 do país controlado pelo Comando Vermelho e pelas famílias do Norte, que na verdade não é uma, são várias, é mais um aglomerado de facções, não tem a mesma estrutura, mesmo comando centralizado do jeito que é aqui, mas também tem as suas, digamos assim, a sua burocracia criminosa do jeito que se fala. E hoje você tem um cenário dessa maneira. E esse cenário, ele é, a partir de hoje, bem controlado, ou seja, vamos dizer assim, até é difícil usar esse termo, mas respeitado entre essas facções, ou há, por exemplo, a entrada de narcomilícias que também buscam atrapalhar o negócio dessas empresas e criar dessas falsas empresas, né? Porque são constituídas como empresas do modo que funcionam, né? Mas, obviamente, à margem da lei. Não, você não tem essa concorrência. Porque a estrutura deles, a dependência deles, embora eles sejam fortes, eles dependem do fornecedor. Eles têm um vínculo com o fornecedor muito grande. Até que ponto, aliás, esse é o grande desafio de hoje em dia, entender até que ponto o PCC ou se tornou parte da produção, ou até que ponto os produtores bolivianos estão ligados ao PCC, se isso na verdade não se tornou uma coisa só, ou se continuam sendo 2 coisas. Isso é uma história que ainda está para ser observada, a ser descoberta, a ser entendida. A gente não sabe ainda. Um exemplo disso é o Fuminho, que é um grande traficante brasileiro, mas que tinha uma fazenda de produção de cocaína na Bolívia. Então ele era produtor boliviano, mas também era vendedor aqui. Então, existem certas figuras, porque a gente fala de uma maneira muito lógica, muito clara, mas existe um cinza aí nesse de pessoas que exercem esse duplo papel. Mas você não tem espaço para alguém de fora vir. Porque para alguém de fora vir, ele precisaria ter alguém que fosse o fornecedor. E o outro fornecedor que existe é o colombiano mexicano que está voltado para os Estados Unidos. Então o que existe no Brasil é uma tensão entre o PCC, o Comando Vermelho e a Família do Norte, porque o PCC busca um monopólio e o Comando Vermelho e a Família do Norte buscam preservar seus campos de ação. Então você vê essa tensão gerou as rebeliões que tivemos alguns anos atrás, com mais de 50 mortes de um lado, 60 do outro, aquela coisa toda. O que foi aquilo? Foi a tensão da ala do PCC e da ala adversa, que seria o Comando Vermelho e a Família do Norte, que resultou naquele embate. Mas desde aquela época, muito embora exista uma tensão, você não teve outros desdobramentos tão fortes, com tão violento quanto foi naquela oportunidade. Isso é uma fase de acomodação. Se vai continuar assim, não se sabe, né? O que se sabe é que há um estado de tensão e que sim, o PCC pretende, se não agora, depois, em algum momento, um monopólio completo da distribuição de droga dentro do Brasil. Doutor, o senhor mencionou um pouco ali a questão dos presídios, que é onde começa então a formatação do que hoje é o PCC e outras facções. Muito se fala que hoje os presídios também são instrumentos desse crime organizado para trazer novos soldados, digamos assim. Ou seja, alguém que é preso por um pequeno delito e acaba sendo ali acometido por essa organização criminosa. O que tem de verdade nisso ou o que tem de mito sobre essa afirmação que muitos dizem existir? Olha, é uma excelente pergunta, que precisa de um esclarecimento preciso já faz algum tempo. A primeira observação é que pequenos delitos não vão para o sistema penitenciário. Não é verdade. Quem comete um furto, um estelionato, uma outra, não vai para o sistema penitenciário. Nosso sistema legal não permite isso. Quem vai para o sistema penitenciário é só alguém que é reincidente,
crime cometido com violência ou grave ameaça. Isso aí inclui homicídio, estupro, extorsão mediante sequestro. Esse tipo de crime é que vai. E, principalmente, muitas vezes, o tráfico. Qual é a questão? O tráfico, hoje em dia, porque hoje as facções são tráfico. Elas deixaram de ser facções, e eu até esqueci de concluir isso no começo, mas elas deixaram de ser organizações criminosas em prol do preso, nunca tiveram bem esse perfil, porque logo que elas começaram, a primeira coisa que fizeram era matar outros presos. Então não era bem exatamente esse o perfil. Você não começa matando aqueles que você diz que vai proteger. Mas enfim, hoje eles são tráfico. São traficantes, essencialmente tráfico. Por quê? Porque o tráfico, ele te dá uma renda contínua. É diferente do assalto a banco. Você não consegue assaltar um banco toda semana. Você pode até conseguir, mas você não vai ter o fluxo de caixa. Mas o tráfico não. O tráfico te dá um fluxo de caixa. E mais ainda, o seu consumidor, ele não é vítima. Pelo menos não efetivamente. Ele não é obrigado a comprar cocaína, ele quer comprar cocaína. Então você tem baixa intensidade, baixo risco entre o crime praticado e a vítima. Então esse é a atividade deles. Só que é interessante. Para você vender cocaína hoje em São Paulo, no Mato Grosso, no Paraná, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, para você vender cocaína hoje lá, você tem necessariamente estar ligado à facção. Não tem como não ser. Por quê? Como eu já disse, eu não gosto de ficar perguntando e respondendo para mim mesmo, mas vamos lá, para ficar mais fluido. Qual é a razão? A razão é que eles têm um monopólio, porque eles acordaram isso com os bolivianos. Então, a cocaína entra aqui, passa por eles, deles vai para outros se quiserem. Então, eles controlam o fluxo de cocaína. Quando você tem uma pessoa vendendo cocaína na rua, você fala assim, essa pessoa vai ser presa, vai ser levada para um presídio, ela vai chegar no presídio e ela vai ser cooptada pela facção. É um erro. Porque ela já foi. Ela já é cooptada, porque ela estava vendendo. A pessoa que vende hoje, ela é um soldado do tráfico. Ela já recebeu a mercadoria justamente de quem comanda. Exatamente. Então, assim, é como se fosse um grande empreendimento que eles vão utilizando essas pessoas. E essas pessoas são descartáveis, eles mesmos sabem disso. Tanto que o PCC hoje não lida diretamente com a venda, ele vai contratando, ele terceiriza, digamos assim. Né? Porque ele não corre o risco dele ir na ponta para ser preso. Ele terceiriza. E aí vem essas mini facções, terceiriza para o traficante fulano, o traficante é do PCC, não é? Não é. Na verdade, ele é um terceirizado que ele vende. Quando ele é preso, se ele for preso, quando ele entra no sistema, os amigos dele, chega aí, não, você estava trabalhando com a gente fora. Tá. Ele já é faccionado antes de entrar no presídio. Então, é uma ilusão achar que o cara entra, isso eu estou falando especificamente no tráfico, que ele entra no presídio achando que não sei o que está acontecendo. Não, geralmente, se ele está traficando, é porque ele é ligado ao primeiro comando capital. E se não for? Vamos supor essa possibilidade. Vamos supor que alguém vá até a Bolívia, porque lá pode. Você chega lá e fala assim, eu quero comprar 2 quilos de cocaína. Aí você chega aqui para vender. Se você começar a vender aqui, alguém vai encostar em você e falar assim, olha, você não pode vender aqui, porque esse ponto aqui é meu. Então, das duas, uma. Ou você paga para a gente, ou vai ficar pequeno para você, entre aspas, significa, ou você entra para o nosso grupo, ou nós vamos te matar. Então, não há alternativas por causa disso. Essa é a questão. No tráfico, quando o indivíduo chega no sistema penitenciário, ele já pertence à organização criminosa. Essa ideia de que existem traficantes românticos, independentes, esse pequeno traficante, isso aconteceu há 25 anos atrás. Aí você podia dizer que tinha. Teve uma época, quando o PCC se expandiu, isso foi parte de processo, inclusive foi discutido. Nós discutimos isso com a polícia na época. Eles começaram uma ação de expansão dentro das favelas naquela época e mataram os traficantes. Alguns traficantes. Teve uma época que teve um pico de homicídio na favela, porque era isso. Eles mataram os traficantes e ocuparam as bocas da favela. Então não tem quem não seja ligado à facção. Portanto, você dizer que o indivíduo entra no sistema prisional e vai se tornar um faccionado, não é bem assim. É mais um mito. É mais um mito. Agora, tem outros tipos de crime. E aí nós vamos começar a explorar
o mundo da criminalidade, que é um outro mundo que não trabalha com valores morais e padrões de comportamento tais como aqueles que nós estamos acostumados. Se você for imaginar que eles pensam da mesma maneira que você pensa, você já começa errado, porque o raciocínio dele, os valores que ele tem, os comportamentos que eles têm, as coisas que eles têm são completamente diferentes. Então, nos grandes roubos ou nos roubos, geralmente eles têm ou a participação, ou a influência, ou pagam um seguro, como se fosse uma espécie de um seguro, dizendo o seguinte: olha, se eu for preso, eu quero chegar numa boa, sistema prisional. Então, esse sistema, esse submundo, funciona dessa maneira. Então, você dizer que os presídios são a grande influência é incorreto, pelo menos sobre esse ponto de vista. Estou dizendo que é uma boa coisa? Uma boa coisa não é. Claro. Mas, assim, não é também o presídio que é o fator de desenvolvimento da criminalidade da maneira como nós estamos vendo hoje. Isso não é verdade. Doutor, eu queria entrar num ponto, a gente falou sobre o presídio. Outra questão que muito se fala sobre essas organizações criminosas, mito, verdade, o senhor vai estar aqui para explicar, é como os braços delas entraram também em áreas que antes eram para combater, ou seja, desde investigações, ou seja, com auxílio de policiais, desde também participações políticas em pequenas cidades, ou não, ou até em Brasília. De fato, os braços criminosos têm chegado a esses pontos e dificultado até operações do Ministério Público ou da polícia no combate a eles? Como tudo, existe sempre um lado e a necessidade de você entender o fenômeno como um todo. Vamos dizer o seguinte: a organização em si, ela não tem braços políticos, ela não financia campanhas, ela não desenvolve projetos políticos. Qual é a razão disso acontecer? É porque não tem garantia de resultado. Então, não adianta eles financiarem um projeto X, Y, eles vão gastar um dinheiro enorme em cima do fulano não é eleito. Então, é com muita relutância, não é essa a linha que eles buscam. Inclusive, alguns anos atrás, não há tantos anos atrás, havia um preso chileno no Brasil, o Maurício Hernández Norambuena, não sei se você já ouviu falar, comandante do exército Cuba, formado na Bulgária em procedimentos de inteligência, que foi extraditado para o Chile, e ele se reunia no Presidente Prudente, no presídio conhecido como Panelão, com as grandes lideranças do PCC naquela época, e uma das lições, dos aproveitamentos que se deram foi justamente a ideia de que o partido, que a organização tinha que se manter transparente, ela tem que deixar de ser um atrativo, deixar de chamar atenção. Então, a única coisa que eles querem é não chamar a atenção. Tanto que você não vê mais grandes atentados, você não vê mais grandes rebeliões, é tudo uma coisa muito abaixo daquela linha que eles atuavam antes. Por quê? A razão é muito simples, é o lucro. Eles estão ganhando muito dinheiro no tráfico, mas muito dinheiro, com essa rota e com essa possibilidade de exportação, a ponto de, como eu já falei, eles estarem se confundindo com os próprios bolivianos. Então, qual é o lucro? O que eles ganhariam com isso? Nada exatamente, porque isso não ia alterar em nada o equilíbrio deles. Mas você vê, uma vez por outra, alguma menção, alguém, alguma coisa. Existe uma razão, porque às vezes existem pontualmente ocasiões ou oportunidades em que isso é possível. Então você tem um caso sem referência a ninguém, um hipotético. Você tem um caso de um vereador fulano, que o vereador fulano, ele já é eleito, ele precisa de dinheiro, ele é ligado a alguma coisa e ele precisa, então, e surge a oportunidade. Aí o PCC vai lá e aproveita. Essa é a questão. Nesse ponto, as facções elas não estão deliberadamente voltadas, focadas para o desenvolvimento de questões de uma participação política, de uma participação especial no legislativo. Não, elas não estão voltadas para isso. Mas
eles aproveitam. Se a oportunidade aparecer, eles já são os bandidos. Já são os bandidos mesmo. Então, tá no jogo, como eles falam, né? Tá no jogo, mas eles não conseguem, eles nem conseguem desenvolver essa atividade, porque não tem nem visão política daquilo, exceto um outro líder, esse sim. Você tem uns 2 ou 3 lá que tem a compreensão do fenômeno político, mas 99,99% não tem. Então, é com muita relutância que você vê isso. Para onde eles estão desenvolvendo? Para o tráfico. Então, melhores maneiras de lavar o dinheiro, melhores meios de exportar, como a gente vê agora colocando dentro de cascos, por fora de cascos de navio. Às vezes o comandante do navio não está nem sabendo, o cara vai lá debaixo do navio, coloca uma tonelada... E alguém lá... vai lá, entra lá, pega debaixo, por exemplo. É um caso. Então, você tem essas atividades, esses desenvolvimentos que são o foco da atividade deles hoje. Agora, é muito difícil para eles, por exemplo, corromperem policiais em investigações contra o PCC. Você já teve caso, por exemplo, de policiais que deixam passar droga, que não apreendem, então, mas isso é muito mais vinculado ao varejo e a situações específicas. O peixe pequeno. Naquela ocasião ali o cara deixa passar. Então, dá dinheiro para o cara deixa passar. Então, isso existe? Existe. Mas não é um plano que a organização urde. Não, nós vamos fazer uma grande organização envolvendo policiais, isso eles não conseguem desenvolver. Doutor, e qual é a dificuldade, ou qual é o melhor caminho para combater essas organizações? Você falou, é justamente o dinheiro do tráfico que fez elas crescerem. É tentar acabar com essa ligação entre os produtores e eles que fazem o envio, ou acabar justamente com aqueles que fazem a lavagem do dinheiro. Vocês conseguem dizer hoje qual é o caminho a ser seguido? Na verdade, todos os caminhos têm que ser seguidos. Você tem que acabar com a lavagem, você tem que acabar com a droga. Todos são caminhos, um não exclui o outro. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho falado repetidamente. O Brasil precisa decidir o que quer. Tá? Vai querer reprimir o tráfico ou vai querer flexibilizar o tráfico? Qual é a decisão do povo brasileiro em relação a isso? Porque nós temos uma legislação que ela é um pouco esquizofrênica, né? Então ela coloca assim, olha, a pena do tráfico é 5 anos, mas reduz para 1 ano e 8 meses se ele não for membro de organização criminosa. Como assim? Não é, eles são estruturados, não tem como não ser, mas funciona. Então, se for isso, é aquilo. Então, dá pena restritiva de direito, não dá pena restritiva de direito. Então, o Brasil precisa decidir o que quer. Quer reprimir ou não quer? Agora, a grande questão é que nós ficamos no meio do caminho. A gente quer reprimir, mas não tanto. Então, vamos colocar algumas condicionantes para diminuir, para fazer... Não há uma legislação ou uma intenção que você diga, não, nós vamos combater efetivamente. Porque as facções são tráfico. Elas são tráfico. Se acabar o tráfico, acabam as facções. Não existe uma maneira de você atacar as facções sem atacar o tráfico. Eles são tráfico. Então, eles se tornaram tráfico. Na verdade, eles se tornaram tráfico. Então, o Brasil precisa decidir o que quer. E, obviamente, que isso tem que ser nacional. Não é uma decisão de um Estado, olha, vamos reprimir a entrada de tráfico, porque ele pode fazer uma rota diferente. Não, a decisão é nacional. Você tem que decidir. O Brasil, por isso que eu falei, o Brasil tem que decidir se vai ou se não vai. E essa decisão, ela é legislativa. Então, o legislativo precisa olhar isso e falar assim, olha, está acontecendo isso, qual vai ser? Nós vamos manter a legislação, a disciplina do jeito que está? Tudo bem, vai que seja. Então, vamos tolerar a existência e procurá-los, mantê-los dentro do menor nível de efetividade. Tudo bem, é uma opção. Né? Ou nós vamos combater de uma maneira mais séria e reduzir ao máximo. Também. Ou então vamos flexibilizar e fazer uma política de contenção de danos, que é o que muita gente defende hoje. Olha, vamos flexibilizar o uso da droga e vamos, como é que se fala? Vamos conter os danos, como se isso fosse possível. Porque a gente não consegue saúde pública nem para quem precisa. Nem quem tem câncer não precisa, não consegue, mas quem for usuário vai tirar os recursos de um para jogar no outro. Então, o Brasil precisa decidir o que quer. Eu acho que esse é o primeiro passo para cobrar
ações e uma efetividade. Agora, nós temos questões como agora, que se coloca sobre o posse de entorpecente ou não posse de entorpecente, que são decisões corretas do ponto de vista jurídico, mas que geram um problema muito grande. Dá um efeito cascata? Pior que isso. Você regulamenta a posse, a compra, mas não a venda. Ou seja, você pode comprar, mas só quem vende é o traficante. Qual é o significado disso? Que o traficante vai ter mais gente para vender. O único lugar do mundo em que essa sugestão está sendo imposta é o Brasil, porque em todos os outros países do mundo, quando se liberou a droga, se liberou também a venda. Vai comprar, como no Uruguai. Eu fui no Uruguai ver, comprar na farmácia. Tudo bem. É uma opção. Né? Agora, se você liberar e não permitir, não ter quem venda, só quem vai vender são as facções. E você vai criar um mercado de consumidores. Aí pode falar assim, não, eu estou liberando, mas não estou incentivando o crime. É um truísmo, é um jogo de palavras. Né? Porque se você permite que eu compre, não existe compra sem venda, nem venda sem compra. Se alguém vendeu, é porque alguém comprou. Se alguém comprou, é porque alguém vendeu. A lei de mercado não se revoga. A lei de mercado é irrevogável. Se alguém vendeu, alguém comprou, acabou. Então, se você vai liberar o consumo à posse, você tem que regulamentar a venda. Por isso que eu digo, o Brasil dá sinais contraditórios. Não, vamos acabar com o PCC, mas ao mesmo tempo vamos liberar. Porque o que vai acontecer? Se você fizer isso, eles vão ganhar mais dinheiro. Claro. Como é que você quer combater ao mesmo tempo que você está dando dinheiro para eles? Melhorar. Então, assim, onde isso começa e isso termina? É isso que eu falo, é a ideia que eu sempre digo. O Brasil tem que saber, tem que decidir o que quer, qual caminho vai seguir. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o centro, porque aí você não pode reclamar mais. Sabe, por causa das facções, sim, mas liberou aqui e tal, acabou. Em meio a essa indecisão do país sobre que caminho seguir, a organização criminosa, obviamente, tem o caminho que ela deseja. Sim. A gente está vendo a expansão dela. Vou te voltar a essa última pergunta, infelizmente nosso tempo está acabando, mas a gente falou um pouco sobre penitenciária. Muitos dizem que a expansão da organização criminosa acontece quando você joga grandes lideranças para outros presídios nacionais e isso acaba gerando ali uma comunicação. Pergunto isso para dizer o quanto que elas estão indo além das fronteiras. Você mencionou que há hoje produtores que são membros da facção, então fazem os dois caminhos. E essa ligação com a Europa? Muito se falava também que o pagamento era em armas e isso ajudava o PCC. Quando mandava a droga, recebia armamento também de fora. Essa conexão entre a Europa, vocês conseguem visualizar bem? Ela está crescendo ainda mais? É um risco, se a gente ficar nesse meio do caminho, de aumentar ainda mais a influência dessas organizações criminosas no país? Olha, primeira coisa, em questão de armas, não tem informação sobre isso. É dinheiro. A questão é dinheiro. Dinheiro não tem dono, não tem voz, não fala, não tem registro, é dinheiro. Com o dinheiro eles compram armas? Pode ser, né? Mas eu volto a insistir, eles não estão procurando o confronto com o Estado. Essa é a questão. Eles não estão procurando o confronto, não nesse momento. Eles estão usando ou adotam uma política de baixa intensidade. Ou seja, evitam confrontos de grande medida porque eles temem também o poder do Estado. Agora você fez uma primeira colocação sobre as lideranças, né? Já faz 26 anos, quase 30, que se estuda isso. E houve dois momentos. Houve um primeiro momento em que o Estado negava a existência do PCC. Isso aconteceu na época que eu comecei, que eu defendia que existia e eu era extremamente criticado por causa disso, até que teve a mega rebelião. Aí virou... Nem se falava o nome. Nem se falava o nome, mas eu já tinha até denúncia, mas... Bom, se quiser, seja como for, né? Aí virou o jogo. Mas antes disso, a administração penitenciária de São Paulo, quando sentiu que a situação estava
transbordando os muros da penitenciária, ela pegou 2 lideranças e mandou uma para Paraná e uma para o Mato Grosso. Só que eles não avisaram o pessoal do Paraná e nem avisaram o pessoal do Mato Grosso quem é que eles estavam mandando. Era só uma troca de presos entre os mais perigosos. Qual foi o resultado? O Geleião, Zé Márcio Felício, já falecido, foi para o Paraná e criou o 3º comando, o 1º comando do Paraná, fez uma mega rebelião lá, gigantesca lá no presídio, com uma cena antológica. Foi quando o secretário de segurança virou para ele e falou assim: vocês têm 5 minutos para sair. Ele virou para o secretário e falou: não, você que tem 5 minutos para entrar. Foi assim, antológico. Eu não lembro o nome da penitenciária, mas em suma, isso aconteceu naquela época e ele foi devolvido para São Paulo. Mas no Paraná ele deu origem... Deixou a cédula. Deixou a célula lá e desenvolveu hoje o Paraná. Foi o primeiro lugar onde o primeiro comando capital se firmou fora de São Paulo. E o Cezinha, que é o César Augusto Roriz, também falecido, assassinado, ele foi para o Mato Grosso e fez a mesma coisa. Ele fez uma rebelião lá e também foi mandado para cá, mas lá também ficou a célula, né? Então foram os 2 estados que primeiro desenvolveram relações com o primeiro comando da capital aqui. Hoje em dia, então, a primeira resposta da pergunta, naquele momento foi um erro, porque fez com que expandisse. Primeiro momento. Segundo momento, presídios federais, que não existiam naquela época. Um grande acerto. Um grande acerto. Um isolamento igual, ou tenta ser igual ao que existe na supermarkets americana, ao que existe na Itália. O modelo é italiano, é o mais por causa da máfia. Eles têm a Itália tem toda uma tradição contra o crime organizado. E é um acerto. Por quê? Porque os presos que vão para esses presídios federais, eles não se misturam com os presos que estão no sistema penitenciário local. Então eles ficam afastados. Então você não tem a contaminação. E, mais ainda, os federais fazem um rodízio. Eles mantêm esses presos sempre em movimento, de modo que eles não fincam raízes e não conseguem estabelecer contatos. Então, neste momento, essa divisão para fora, ela é benéfica. No começo, foi um erro. Hoje, é um acerto. Doutor, foi um prazer tê-lo aqui, entender e ter essa aula sobre organização criminosa. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer a sua participação e parabenizá-lo pelo trabalho. Obrigado, eu agradeço também aos espectadores da Record, é sempre uma honra. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Dr. Márcio Sérgio Cristino, procurador de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível aí em todas as plataformas digitais. Eu espero você no próximo programa. Até lá!